todos, Salmo 46. Dou graças a Deus por estar com os irmãos, adorando Jesus nesse culto ceia. Estivemos viajando, estivemos visitando nossa base missionária no Uruguai, e foi realmente algo maravilhoso da parte do Senhor. O Uruguai é um país lindo, muito lindo, parece uma Europa do lado do Brasil, mas ao mesmo tempo é um grande campo missionário. Raramente você vê igrejas, são bem poucas, e você vê uma sede, você vê um clamor no Uruguai por Jesus, por Jesus. Nos últimos 2 anos, o número de evangelhos no Uruguai saiu de 4% para 9%. Há um clamor. O mesmo povo que se separou da religião agora está clamando por salvação, e não há uma outra razão a não ser, você olha, o trânsito é diferente, são muito calmos, são muito tranquilos, são muito educados, são bem financeiramente. Mas o que está levando os uruguaios a clamar por salvação? Há um índice altíssimo de suicídios no Uruguai. Em um ano, quase 1.000 pessoas tiraram. E eles estão clamando agora, ouvindo a pregação da palavra. Nós fomos lá, a igreja repleta, os irmãos adorando, glorificando a Jesus. E nós voltamos muito animados, sabendo que Jesus está salvando. E eu falei, os uruguaios hoje são o povo a prova viva de que o homem pode ter tudo na vida, se não tiver Jesus ele não é feliz. Amém? Salmo 46. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é o título. E aí tem uma nota para os músicos: ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano. E algumas outras versões diz cântico de Alamot. O salmo começa dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glorificando a Jesus, tome seu lugar, seu assento. E você que está aí nos acompanhando pela internet, que Deus também abençoe a sua vida, onde você está, na sua casa, quem sabe no hospital, aonde você estiver viajando, que o Senhor também venha falar ao seu coração, aonde esse vídeo chegar, que a mão de Deus esteja sobre a sua vida, para a glória do nome do Senhor Jesus. Queridos, muito provavelmente de todos os cristãos aqui, esse salmo é muito conhecido. Mas o fato de ser conhecido não tira dele a vivacidade, não tira dele a alegria, não tira dele a glória, não tira desse salmo a capacidade, o poder da inspiração do Espírito de Deus para falar ao nosso coração. Você pode ser tocado por Deus com a mesma passagem por muitas vezes, centenas de vezes, porque a passagem pode se tornar conhecida, mas a unção não. E cada vez que o Espírito Santo ministra o seu coração, ele sempre ministrará algo novo ao seu coração, porque nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. O livro de Salmos, essa palavra Salmos você não vai encontrar nas Escrituras,
Esse título vem da palavra grega e significa cântico de louvor. A palavra hebraica, o título hebraico seria mais o livro dos louvores. Ou seja, Salmos em si não é um livro, é um hinário. Assim como a orquestra tem o seu hinário, assim como as irmãs têm o seu hinário, assim como a nossa banda tem o seu hinário, o grupo de louvor tem o hinário, ele também é um hinário. E esse hinário era dividido em 5 partes. E cada parte dessas era direcionado a uma atividade. Nesse livro de Salmos nós verificamos, por exemplo, que entre as partes, os textos mais conhecidos das Escrituras estão no livro de Salmo. O livro de Salmo é interessante nas Escrituras porque o maior capítulo está nele, o menor também, e a parte central, o capítulo central das Escrituras também está, Salmo 117, 118, 119. O livro de Salmos, por mais que ele tenha sido escrito numa cultura diferente da nossa, mas ele trata dos mesmos problemas que os nossos, das mesmas aflições que os nossos. Ele escreve, os salmistas escreveram como se ele vivesse hoje em Blumenau, conhecesse a nossa realidade, morasse do lado da nossa casa, porque ainda que as guerras tenham mudado, ainda que as coisas tenham mudado, as necessidades humanas continuam exatamente as mesmas, e o mal continua exatamente o mesmo, se manifestando de diversas formas, mas a fonte é a mesma, e a fome é a mesma, e a sede é a mesma. Todos nós em todos os tempos temos sede de Deus, precisamos de Deus. Entre os salmos nós temos aí vários salmos conhecidos, como por exemplo o Salmo 23 e tantos outros, mas quando nós olhamos para esses salmos nós vimos que nada mais é do que os xerox, nada mais é do que a revelação do que a humana sente. O Salmo é o livro que revela, é o livro da psicologia humana, é o livro que retrata, que faz um desenho do homem não pelo lado de fora, mas o Salmo faz um desenho do homem pelo lado de dentro, cheio de preocupações, cheio de intempéries, cheios de noites sem dormir, cheio de amarguras, de perseguições, ainda que tenha tantas coisas para se vislumbrar no planeta Terra, mas a alma humana não come pão, a alma humana não come feijão, a alma humana não descansa numa rede, a alma humana só pode descansar de Deus e se alimentar da sua palavra. O livro de Salmo é esse desenho de dentro do homem. O salmista, ele retrata o homem pelo lado de dentro e não pelo lado de fora. E o homem se conecta com Deus através desta adoração, desse louvor. É interessante porque o louvor dos salmos, o livro dos salmos, ele entra na esfera humana dos sentimentos. Por quê? Porque se cantava com grande alegria, mas também se cantava com grande tristeza, de forma que a música está conectada diretamente com o sentimento. A música, ela só tem sentido quando o sentimento está conectado a ela. De nada adianta cantar o Salmo 23 olhando para a parede. Você precisa estar conectado com o pastor do Salmo. Você precisa estar conectado com aquele para qual o Salmo está direcionado. O livro de Salmo está relacionado com o coração humano, com a alma humana, com a necessidade humana. Muitas das vezes nós vemos da história relatos importantíssimos dos livros, dos salmos da Bíblia Sagrada. Nós vemos, por exemplo, um relato histórico que quando muitos judeus eram empurrados para as câmaras de gás em Auschwitz, muitos deles, sabendo que seriam exterminados ali, iam cantando o Salmo 23, sabendo que nunca mais voltariam à terra, mas ainda assim estavam garantindo, encomendando a sua alma para aquele a qual viveram durante toda a sua vida. O livro de Salmos foi escrito por muitos autores, mas
a cultura judaica, a teologia judaica diz que foi Davi que organizou, e é ele o principal escritor do livro dos salmos que nós cantamos, que nós adoramos. Muitos salmos eram salmos de degraus. Quando se chegava no templo, cantava um daqueles salmos em cada degrau do templo. Outros salmos eram dos peregrinos, se vinha em caravana, se vinha em multidão cantando ele nas estradas. Hoje à tarde nós estamos ali e o grupo da terceira idade estava cantando, adorando. Eu estava estudando esse texto e fiquei imaginando o povo de Deus, aonde está reunido, está sempre cantando, exaltando e bendizendo o nome de Jesus. O Salmo 46, irmãos, é um salmo de vitória. É uma música, um salmo que é cantado depois de uma grande vitória. E é interessante porque na história da humanidade o sofrimento nunca foi a causa do fracasso do crente fiel. Pelo contrário, o sofrimento é uma prensa que extrai dele a sua verdadeira essência, que é o louvor genuíno a Deus. Sofrimento não afasta crente fiel de Deus, Sidney. Sofrimento apenas o espreme, o aperta e extrai dele a sua verdadeira essência, que é exaltar e glorificar o seu Criador. E você olha no Salmo 46, o contexto desse salmo é um contexto de sofrimento. Há alguns estudiosos que ligam o Salmo 46 com a história do rei Ezequias, quando a cidade estava sitiada pelo exército assírio, e eles estavam querendo destruir a cidade, e Senaqueribe estava zombando de Deus, estava zombando do rei, estava zombando da cidade. Senaqueribe começa a enviar os seus mensageiros para gritar nos muros, dizendo: que besteira é essa de confiar em Deus? Que besteira é essa? Não deixem o rei vos enganar. Se nenhuma nação pode se suster diante de mim, quem são vocês para poder se levantar e dizer que eu não vou entrar dentro da cidade? Se nenhum Deus desse planeta pode resistir, vocês acham que o Deus de vocês poderá livrá-los? Aquela noite o anjo do Senhor desceu no acampamento assírio e matou 185 mil soldados. E o rei teve que voltar fugido para a sua nação, e lá os seus próprios servos lhe mataram. E o Senhor falou: não precisa se preocupar, porque ninguém vai colocar o pé nessa cidade. E depois dessa grande vitória que Deus concedeu àquele pequeno povo de Israel, segundo alguns estudiosos, foi depois desta grande vitória que os filhos de Corá entoaram esse cântico de adoração e de louvor ao nome bendito do Senhor. O salmo começa em sua nota de introdução dizendo: ao mestre de canto dos filhos de Corá. Eu gostaria que você lembrasse um pouquinho a história de Corá. Você vai ver que não é uma história muito legal. Por quê? Porque Corá é aquele homem lá do período de Moisés, em que ele se levanta contra o homem de Deus, Moisés. Lá em Êxodo, em Números 26, 58, Números 16, você vai ver que há uma referência a esse homem. Ele se levanta contra a autoridade de Moisés. Ele quer usurpar o lugar de Moisés, e Deus extermina ele e todos aqueles que estavam junto dele. E diz o seguinte: então eu quero dizer o seguinte: Moisés disse: se Deus me chamou para esta obra, e foi Deus que me colocou aqui, então essa turma que se levantaram aí não vão morrer igual todo mundo morre, vão morrer diferente. E exatamente o que o homem de Deus Moisés falou aconteceu, porque a terra abriu e eles foram engolidos pela terra. Corá, agora você vê o que se fala desse homem, é esse homem rebelde, é esse homem traidor, é esse homem que fez um motim
E o tempo vai passando, a família de Corá é lembrada pela história do pai, é lembrada pela vergonha que o pai fez eles passar, mas agora você vê os filhos de Corá escrevendo, adorando e entoando adoração ao nome do Senhor. E você começa a pensar, mas esses filhos de Corá aí, esses homens não são filhos de Corá, daquele traidor, daquele homem rebelde? Sim, são filhos de Corá. E como é que eles podem estar adorando a Deus e escrevendo canções a Deus? E eu vou dizer para você, por que eles estão adorando a Deus? Por que eles estão exaltando o Senhor? Porque o passado dos pais não pode determinar o futuro dos filhos. Eles estão adorando a Deus porque Deus não faz acepção de pessoas. Eles estão adorando a Deus porque da imperfeição humana pode sair a verdadeira adoração divina. Quando o salmista está dizendo que esse Salmo 46 vem dos filhos de Corá, Deus está dizendo para mim: não existe ser humano que eu não possa usar, não existe história que eu não possa mudar, não existe família que eu não possa extrair verdadeiros adoradores. Pastor, mas o senhor não sabe da família que eu vim. Não, eu não sei, mas também não me importa. A sua família é essa família aqui, ó. A sua família é a família redimida por Cristo Jesus. Pastor, o senhor não sabe a minha origem, o senhor não sabe o meu passado é negro, mas o seu futuro é de glória na eternidade com Cristo Jesus. Esses homens de Corá, filhos de Corá, os coatitas, eles também tinham passado negro, mas agora estavam adorando e exaltando e bendizendo o nome do Senhor e sendo usados pelo Espírito Santo, para que eu e você nesta noite fôssemos alimentados com esse salmo. Quando o responsável pela música está organizando, ele dá uma nota, e eu chamo a atenção dos músicos, de todos os músicos, eu chamo a atenção para a nota que ele diz o seguinte: olha, ao mestre do canto, dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico de alamote. Ele está se referindo aqui, e alguns estudiosos dizem que esse salmo era para ser cantado pelas virgens, pelas moças de Israel, era para ser cantado pelas moças, com uma voz fina, uma voz forte, uma voz aguda, em que a atenção do povo ficasse inteiramente ligada no salmo para glorificar a Jesus. Pastor, quando esta informação me vem, a gente pode aprender alguma coisa? Claro que pode. Por quê? Porque eles estavam organizados. Se você olhar lá no tabernáculo, os levitas eram responsáveis pela manutenção do tabernáculo. É agora no templo que o departamento de louvor vai ter ênfase. É no templo que agora vai ter organização no louvor, que vai ter equipes de louvores. O que Deus está nos dizendo através disso? Que a adoração, ela precisa ser sincera. A adoração, ela precisa ser espontânea, mas não deve ser desorganizada. Você consegue entender isso? Salmo 46 foi inspirado por Deus? Foi o Espírito de Deus que deu para a família de Corá? Foi. Mas isso não tirou a organização. Isso não tirou, não bagunçou a escala dos cantores. Eles tinham escalas para cantar. O que isso quer dizer? Deus opera no meio da organização. A adoração a Deus, ela precisa ser sincera, ela precisa ser voluntária, ela precisa ser espontânea, mas ela precisa também ser lógica. Nós temos que adorar a Deus com o nosso intelecto, temos que adorar a Deus com todo o nosso ser. Por isso precisa haver uma dedicação em tudo que se faz na casa de Deus, irmão. Tudo que nós vamos fazer, tudo que nós vamos fazer para Deus precisa ser feito com dedicação, com o melhor de nós, tudo para a glória do nome do Senhor. Eu tenho um problema sério, irmão, por ser família de músico. Quando a pessoa diz: irmãos, eu não sou cantor, e também não ensaiei, mas vou cantar. Então, você faria um show na praça pública desse jeito? Não. E por que para Deus tem que ser o pior? Se você não sabe cantar, tem um lugar maravilhoso para você cantar, que não vai incomodar ninguém. Deus vai ouvir lá no seu quarto, irmão. Lugar maravilhoso. Você pode, fecha a porta, porque pode incomodar a esposa. Fecha a porta, você canta no quarto, e Jesus recebe lá no quarto. Ou não recebe, pastor? Recebe.
Recebe. Eu não sou pregador, mas vou pregar. Então senta, varão, e dá lugar para o pastor. O pastor prega, o pastor Paulo, tem bastante pregador aqui. Eles pregam. Nós precisamos oferecer o melhor para o nosso Deus. Tem que ser com dedicação, irmão. Tem que ser com zelo aquilo que se vai fazer. Quem vai pregar tem que se preparar para isso. Quem vai lecionar tem que se preparar para isso. Quem vai cantar tem que se preparar para isso. Quem vai oferecer tem que oferecer o melhor, porque Ele é Deus dos melhores. Ele já deu o melhor, deu o seu Filho, e nós devemos ser gratos e oferecer o nosso melhor para Ele. Quando você lê Salmo, você vê que não era bem assim. Chegar lá, pegar um violão desafinado, dizer, não, eu não sou cantor, mas vou cantar aqui. Não é cantor, não está desafinado, então vai para casa afinar o violão, aprende, depois você volta. Tinha que oferecer o melhor, e nós também precisamos oferecer. Quando nós lemos o Salmo 46, nós vamos ver uma outra verdade muito importante. Você olha para o Salmo 46, irmãos, e você vê que o centro do Salmo é um só. Todo o Salmo gira em torno de um centro, de uma palavra, de um nome. Quem é esse? Deus. Deus é o centro dessa adoração. Deus está no centro desse louvor. Não é o homem, não é os anjos, não é a causa humana, é Deus o centro. Ele começa e termina adorando ao seu Senhor e Criador. E quando eu olho para esses salmos, Deus está dizendo para mim assim, quando a adoração não é, o centro da adoração não é Deus, a gente pode até pular e saltar. Você já viu aquelas músicas que dizem assim, você vai ser colocado no pódio, e os seus inimigos vão beijar os seus pés. A gente pula, salta, fica faceiro demais, imagina, velho. Fica imaginando você no pódio, uau! Só que isso não é hino. Isso pode ser chamado de música, porque louvor, hino é quando Deus é exaltado, quando Deus está no centro, quando Deus recebe a adoração e a glória. Tem músicas que a gente pode cantar lá, a gente se reúne, canta uma música contando uma história, é bonito, é cultural, não tem problema. O problema é que aqui não se conta a história, aqui se adora a Deus, se exalta a Deus. Não é o hino da Teresa, porque o hino da Teresa é uma história. Você canta lá com seus amigos, lá tomando um refrigerantezinho ou uma água que seja. Mas aqui nós precisamos cantar hinos que adoram, exaltam e bendizem o nome do Senhor. E em todo esse salmo você vê Deus sendo adorado acima de tudo. Os louvores, irmãos, não é sobre nós. Os louvores é sobre Ele, é sobre Ele, é sobre Ele. A gente não canta a nossa história, a gente canta os atos de Deus, a glória de Deus, o louvor de Deus, a adoração de Deus. No Salmo 113:4, o salmista diz assim, louvado seja o Senhor, sim, louvem, ó servos do Senhor, louve o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre, em todo lugar, do oriente ao ocidente, o nome do Senhor, louvem o nome do Senhor, pois o Senhor é engrandecido acima das nações, e a sua glória está acima dos céus. Deixa eu fazer uma pergunta para você, irmão. Quando você vem para o culto, você tem essa consciência? Que você veio para glorificar e exaltar a Deus, o seu Senhor? Quando você canta consciente que Deus está recebendo esse louvor, essa adoração. Porque às vezes a gente canta assim, a gente canta assim, eu quero trabalhar para o meu Senhor, não é assim, levando a palavra com... Irmão, vamos fazer um evangelismo? Não posso, muito ocupado. Mas você estava cantando agora? Não, mas eu estava cantando, só estava cantando porque estava todo mundo cantando. Isso não é louvor. Louvor é quando você dedica a sua alma em adoração, em música diante do Senhor. Louvor é quando você fecha os olhos. E aí, irmão, se você canta afinado, desafinado, não tem problema.
Porque Deus, lá Ele não escuta nada desafinado, escuta tudo. Ele vê o coração, e se o coração está cantando alinhado, não importa se a voz está desafinada. Quando você canta de coração e o centro da sua adoração é Deus, ó, a fumaça sobe direto ao trono da glória. E muitas das vezes, quando alguém está cantando de coração, Deus recebe aquele incenso de adoração, e ao invés de receber lá em cima, Ele desce no meio do povo e vem receber embaixo, e de repente a glória toma conta do ambiente. Por quê? Porque alguém adorou a Deus com verdade, e Ele veio receber essa adoração, esse louvor. Só que nós temos um problema sério de roubar a glória de Deus. A gente transforma o culto numa reunião de celebração, numa reunião, um encontro. Pastor, a gente não deve fazer porque o povo não vai se agradar. Mas é para o povo ou é para Deus? A gente tem que, não pode essas músicas, porque daí o povo não vai gostar. O povo gosta daquelas músicas aqui. Mas a adoração é para o povo ou é para Deus? Não, pastor, mas se nós fizer isso, o povo imagina. Mas a adoração é para quem? O centro do culto é quem? É a performance humana. É para atrair pessoas. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Nós não estamos reunidos aqui, e o objetivo aqui não é reunir pessoas. O objetivo aqui é só um. E alguém já está entendendo. Alguém já está entendendo. Pastor, qual é o objetivo? O objetivo é adorar aquele que tudo vê. O objetivo é adorar aquele que tem toda a glória, todo o poder, toda a exaltação. O objetivo é bendizer o nome dele. Pastor, mas se nós adorar a ele, exaltar a ele, o povo vai embora? Não, porque o que mais tem aqui na escola agrícola é gente para adorar e bendizer o nome daquele que tudo vê, aquele que recebe a adoração, aquele que recebe o nosso louvor. Aleluia. Ele está aqui. Está aqui, pastor. Está aqui, pastor Írio. Alguém falou para mim: se tu não parar de pregar duro, o povo vai embora. Eu falei: não vai não. Se tu não mudar o teu discurso e começar a dar uma massageada no ego, tu vai ver que tu vai ficar sozinho na igreja. Nunca fiquei sozinho, pelo contrário. Aonde Deus levou, o povo veio. Porque aonde tem crente, tem gente sedenta pela palavra. Crente verdadeiro gosta de ouvir a Bíblia, a verdade. Não adianta massagear o seu ego. Você está morrendo de dor dentro da barriga. Chega lá no médico e fala: não, você está saudável, parece uma criança. Mas engraçado, eu estou tocada de pio. Não, é coisa da sua cabeça. Não, você prefere ir num médico que fala a verdade. Não, vão fazer um exame. Faz o exame, não está com problema, mas nós vamos fazer a cirurgia. Vão tirar o problema e você vai continuar vivo. Assim é a igreja de Jesus Cristo. Ela não massageia o ego, ela prega a verdade. E o crente segue saudável, adorando e bendizendo o nome de Jesus. Por que nós adoramos a Deus? Por que o nosso Deus merece ser adorado? Vou dar 3 razões para você nesse salmo. Primeiro, 3 razões. Primeiro, porque só o nosso Deus é. Só Ele é. O salmista começa dizendo assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Por que vocês adoram tanto esse Deus? Sabe o que é? Eu vou explicar por que nós adoramos esse Deus. Porque só o nosso Deus é. Os deuses das nações, eles não são. Eles são uma mentira, uma farsa. Eles têm boca, mas nunca ninguém ouviu a voz deles. Agora o nosso Deus, de vez em quando, Ele fala bem no pé do ouvido de alguém, diz assim: meu servo, minha serva. Você quer ver? Abraão vivia entre os deuses. E não era pouco, maestro, era centenas deles. Mas um dia ele conheceu, nunca ouviu de um Deus daquele. Inclusive até uma historinha no meio do povo, principalmente entre os livros paralelos do judaísmo, que diz que um dia, quando o pai de Abraão saiu para uma viagem, quando voltou, Abraão tinha quebrado os deuses, ficou só um grandão.
E daí o pai do Abraão falou: o que você fez? Eu falei: não foi eu que fiz, não, foi aquele grandão ali, ó. Estava com um porrete desse tamanho na mão. E o pai de Abraão falou para ele: mas como, homem? Não, é que o senhor não me avisou nada. Eu comecei a dar comida dos pequenos para os grandes. O grandão ficou bravo e quebrou os pequenos tudo debaixo de pau aqui, ó. E o pai de Abraão fala: mas como? Se ele não tem vida, ele não sai do lugar. Então Abraão pergunta para ele: então por que a gente se prostra? Por que a gente adora um Deus que não tem vida, que não sai do lugar? Por que a gente tem que dar comida para ele se ele não pode fazer nada por nós? Eu não sei qual é a veracidade dessa história no meio do judaísmo, mas uma coisa é verdade: esse Abraão, que era idólatra, conheceu um Deus que fala. E isso mudou a vida dele, porque ele passou a vida inteira cuidando de estátua e nunca escutou um barulho, a não ser os ratos atrás das estátuas. Mas um dia ele encontrou um Deus que ele não via, que ele não precisava dar comida para ele, não precisava carregar ele no colo nem no ombro. Mas esse Deus disse: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Ele encontrou um Deus que fala. O nosso Deus Ele é vivo, Ele se movimenta, Ele pensa, Ele planeja. Esse Deus, irmãos, vê, ouve, responde. O nosso Deus é um lugar a qual podemos nos refugiar. Quando nós estamos amargurados, angustiados, quando nós estamos pressionados, nós podemos fugir para Ele, porque Ele é o nosso refúgio. E não é um refúgio qualquer, Ele é como uma fortaleza, um castelo de pedras, que não há bomba, que não há míssil que possa penetrar. É um lugar que a tempestade pode vir, a luta pode vir, a angústia pode vir, mas você está refugiado, você está protegido. O nosso Deus é como um muro de pedras ao seu redor, que te guarda do vento, que te guarda da tempestade, que te protege, te segura. O nosso Deus Ele é vivo, Ele é criador de todas as coisas. Hebreus 12:29 diz que Ele é um fogo consumidor. Em Isaías 43:11, Ele diz: eu sou o Salvador, e fora de mim não há outro. Ele é, irmãos. Em Deuteronômio, Moisés: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas e nem aceita recompensas. Também, portanto, não temeremos quando, por isso que o salmista, ele diz: o nosso Deus Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, o socorro bem presente nas tribulações. Aí ele pode cantar: uma vez que nós temos um Deus que então não temeremos, ainda que a terra esteja um caos, ainda que as nações comecem a terceira guerra mundial com bombas atômicas, ainda que o mundo esteja caindo ao nosso redor, nós estamos refugiados nesse Deus. Ainda que os montes, pela sua erupção, caiam nos mares, causando grandes tsunamis, o nosso Deus é o nosso refúgio, o nosso Deus é a nossa fortaleza, o nosso Deus é aquele que nos guarda, o nosso Deus é aquele que nos protege. Você sabe qual é o maior problema que um cristão pode enfrentar na vida? Não conhecer o Deus que serve. A pior doença que um cristão pode enfrentar é a doença da ignorância. Não conhecer o Deus que serve, não saber o que o seu Deus é, não saber o que Ele pode fazer. O nosso Deus você já sabe, você conhece esse Deus? Conhece esse Deus que é vivo? Conhece esse Deus que quando você está lá de joelho dobrado na sua casa, Ele está ali do seu lado, ouvindo a sua oração, está do seu lado, guardando a sua vida? Esse Deus irmão, Ele é amor,
Ele é aquele que te guarda, Ele é aquele que te ajuda, Ele é aquele que te fortalece, Ele é aquele que te cura, Ele é aquele que supre as tuas necessidades, Ele é aquele que salva a tua alma, Ele é aquele que põe a mão sobre a tua família, Ele é aquele que prospera os teus negócios, Ele é aquele que te dá força para levantar pela manhã, Ele é o ar que você respira todos os dias, Ele é o sopro da vida sobre você, Ele é aquele que já escreveu o teu nome no livro da vida, antes que você viesse à existência. Ele é aquele que já foi na frente e preparou um novo céu e uma nova terra, para que você possa viver eternamente com Ele. Deus é. Nós adoramos porque Ele é. Se você procurar o túmulo dos deuses, vai encontrá-los, mas você não vai encontrar o túmulo do nosso Deus. A gente adora Ele em todos os dias, porque nós não sabemos, Ele não tem data de nascimento, Ele não nasceu, não veio à existência, Ele é a causa não causada que gerou todas as coisas. Por isso nós o adoramos, porque não pelo que Ele nos deu, pelo que Ele faz. Eu adoro a Deus porque Ele me deu a bicicleta. Que é isso, rapaz? Você adora a Deus porque Ele é digno de adoração, Ele é Senhor, Ele é o autor da sua fé, Ele é aquele que te guarda, Ele é aquele que te cura, Ele é aquele que te protege, e o mais importante, vai te levar para morar com Ele eternamente na sua glória. Salmo 46 nos dá uma segunda razão para nós viver cantando igual uma cigarra, para nós viver adorando o tempo inteiro, a ponto das pessoas dizer para nós assim: por que você fica cantando o tempo todo? Depois eu fico cantando o tempo todo porque o Deus que eu sirvo é o que? Vivo. É o que? Santo. É o que? Justo. É o que? Poderoso. Mas o que mais? Por qual outra razão você adora a Deus? Porque o Salmo diz que Deus não só é, diz que Deus está. E muda alguma coisa? Claro, muda tudo. Porque se eu tiver, irmãos, necessidade financeira, e o homem mais rico de Blumenau ganhar o triplo da fortuna que ele tem, muda o que para mim? Nada. O dinheiro é dele, vive lá jogando dinheiro fora, não muda nada. Agora, Deus, o fato de Deus ser, não muda a minha vida no primeiro momento, porque se Deus é, as divindades que eram adoradas, os deuses estavam lá num lugar bem longe, e alguém diz assim: eu sei que Deus é bom, mas Ele vive lá no céu, longe. Eu sei que Deus é dono do ouro e da prata, mas é dele, é tudo dele, é tudo para Ele, para a glória dele. Agora é Ele lá e eu aqui, não. O Salmo 46 diz assim: não, o nosso Deus não é igual aos deuses, não, porque os deuses pagãos ficam tudo quietinho dentro do templo. O nosso Deus não, o nosso Deus está. Olha o que o salmista diz: Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. O que esse salmo está dizendo para mim? Está dizendo que o meu Deus não é igual às divindades pagãs, que quando eu quero ver Ele, eu tenho que ir no templo. Não, o meu Deus está lá na minha casa. O Davi, irmãos, com essa mentalidade pagã, falou assim: Deus, eu posso dar um presente para o Senhor? Eu quero dar uma oferta para o Senhor, eu quero fazer um templo para o Senhor morar. Deus falou: para mim morar? Como assim para mim morar? Não, eu queria fazer uma casinha para o Senhor ficar. Não, Davi, eu não vou caber dentro de uma casa. Eu até posso colocar a minha glória dentro da casa, mas morar na casa, caber. Sabe por que Deus não cabe na casa? Porque tudo que existe está dentro de Deus. Tudo que existe está assim, na palma da mão de Deus. Então não tem como Ele caber aqui dentro. O nosso Deus não está restrito a esse templo. O nosso Deus não fica preso aqui dentro. A glória dele está aqui, mas Ele preenche os céus, a terra e todas as coisas. É interessante porque o salmista diz assim: Deus, para onde que eu posso fugir do Senhor? Para onde que eu posso ir? Aonde é que eu vou que o Senhor não está? Se eu subir no céu, lá o Senhor está, o Senhor está lá no céu. Mas se eu descer no inferno e fizer a minha cama lá, o Senhor está lá também. Se eu tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, o Senhor está lá também. Por que onde eu vou o Senhor está? Porque o nosso Deus é onipresente, está
em todos os lugares que possa existir. Quer dizer, irmãos, que quando você vai trabalhar, Deus não ficou aqui no templo. Tem pessoas que ainda estão naquela mentalidade que Deus está aqui dentro, preso aqui. Daí quando ela passa na porta da igreja, ela faz assim, ó. Porque ela diz, Deus está aqui dentro. É verdade. Mas não está só aqui dentro. Ele está lá no quarto que você dorme também. Quando vem para a igreja, bota aquela roupinha bonitinha, né? E vem bem, né? Mas ele não está só aqui dentro, não. Segunda-feira, quando você vai trabalhar lá na máquina, lá ó, na máquina ninguém vê, lá, ele está lá dentro da máquina também, está lá com você, lá no quarto, naquela empresa. Ele está lá no seu quarto, ele está lá na sua escola, ele está lá na sua empresa, ele está lá na sua sala. Quando você senta para assistir TV, ele está ali do seu ladinho ali. O que você está vendo? Ele está vendo o que você está vendo. Ele está assistindo o que você está assistindo. Portanto, o nosso Deus não fica preso aqui dentro. Ele participa da sua vida. Por isso, quando você adora a Deus, quando você conta os seus sofrimentos, Deus não vive alheio à sua realidade. Quando você vai chorar para Ele e dizer, eu sei o que você passa, e você diz, como é que o Senhor pode saber se o Senhor não sente? Não, mas eu vivo com você, eu caminho com você, eu estava lá no ventre com você, eu estava te formando no ventre, eu conheço os teus passos, eu conheço as tuas palavras. Deus está no meio dela. Nós servimos um Deus que quando nós saímos daqui, Ele entra dentro do nosso, está dentro do nosso carro. Quando nós chegamos em casa, você pode não vê-lo, mas Ele está ali com você, na sua mesa, para comer, para se alimentar. Deus está ali, portanto, se você der glória a Deus, Ele recebe, porque Ele está ali. Quando você está no banheiro tomando banho e começa a cantarolar um hino, parece que não tem ninguém ouvindo, mas Deus está lá no banheiro recebendo a sua adoração. Deus é um Deus presente. Os crentes adoram em todo lugar. Por quê? Porque não existe nenhum lugar que Deus não está. Então aonde você estiver, seja no carro, glória a Deus, seja na rua, glória a Deus, de bicicleta, glória a Deus, no avião, glória a Deus, no trabalho, glória a Deus, na secretaria, glória a Deus, no escritório, glória a Deus, na produção, glória a Deus, na limpeza, glória a Deus, na pintura, glória a Deus, porque o nosso Deus não fica restrito a um lugar. Ele está em todos os lugares. Ele está no meio dela. Pastor, mas é sério esse negócio de Deus tá? Mas é meio complicado, porque daí a gente fica meio com vergonha. Não, só que tem algumas vantagens de você adorar um Deus que anda do seu lado. Qual é, pastor? Uma delas é que quando você precisar de ajuda, Ele está ali do seu lado. O salmista diz assim, ó, Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã, antes de chegar amanhã, na madrugada, quando você nem abriu os olhos, Deus já está lá. Quando você abre os olhos, eu vou buscar a Deus. Não, Deus já está ali. É só dobrar o joelho e dizer, obrigado, Senhor. E o melhor de tudo, esse Deus não dorme. Você pode até dormir, mas Ele não dorme. O salmista diz assim, há um rio cuja as correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Irmão, não tinha rio em Jerusalém. Não tinha e não tem rio em Jerusalém. Lá em cima da montanha não tinha rio nenhum. Do que o salmista está se referindo? Desse rio chamado Deus, que alegra o coração dos seus servos, que abastece os seus salvos com essa água maravilhosa que é a água da graça de Deus. Há um rio que abastece, que alegra a alma dos seus escolhidos, dos seus ungidos, dos seus chamados. Que rio é esse, pastor? A presença bendita do Senhor. A presença bendita do Senhor é esse rio que abastece a sua alma, que enche a sua alma desta glória, desta presença. E finalmente, por que nós adoramos a Deus? O salmista diz, primeiro porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Segundo porque Deus está, verso 5, Deus está no meio dela, jamais será abalada. Terceiro, porque Deus faz, porque Deus faz. O verso 9 diz assim, ó, Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Deus faz.
Irmãos, toda e qualquer religião é baseado na mão de obra que o seu servo pode dar. Toda religião é baseado naquilo que a pessoa pode fazer, que o adorador pode fazer, menos a nossa. Nós servimos um Deus que não só recebe, um Deus que dá primeiro. Nós servimos um Deus que trabalha. Um Deus que trabalha é algo inimaginável na mente de um pagão. Deus não trabalha, mas o nosso Deus trabalha. E não sou eu que digo isso. Jesus, quando esteve aqui na terra, falou assim: vocês estão preocupados que eu estou trabalhando no sábado? Mas Deus não guarda o sábado. Como que não guarda? Claro que não. Se Ele parar de trabalhar, você não vive. Se Ele parar de trabalhar, você nem respira. Se Ele parar de trabalhar, você cai duro na hora. 3 minutos você, sumiu, desapareceu. Se Ele parar de trabalhar, os passarinhos não comem. Se Ele parar de trabalhar, a chuva não desce. Se Ele parar de trabalhar, as ondas não chacoalham. Se Ele parar de trabalhar, os peixes não nadam. Se Ele parar de trabalhar, os seres humanos não respiram. Se Ele parar de trabalhar, o céu não é sustentado. Se Ele parar de trabalhar, a galáxia entra em colapso. Se Ele parar de trabalhar, a vida deixa de existir. Jesus disse: eu trabalho, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E o profeta Isaías gritou lá no Antigo Testamento dizendo: não, 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 não. Ninguém nunca conheceu uma divindade igual essa. Por que, Isaías? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Você sabe o que o salmista está dizendo, irmão? Está dizendo que Deus trabalha. Trabalha para quem? Trabalha para aquele que o serve. Trabalha para aquele que o adora. Trabalha para aquele que o glorifica. Deus faz. O que Deus faz, pastor? Deus faz milagres extraordinários. Deus faz a cura acontecer no seu casamento. Deus faz a cura física no seu corpo. Deus faz as feridas geradas pelo pecado, pelas decepções da vida, mas Ele faz o milagre acontecer e você é curado dessas feridas. Deus faz a bênção entrar na sua casa, no seu lar. Deus faz a chuva cair na sua horta. Deus faz o fôlego entrar no seu pulmão. Deus faz o sangue correr na sua veia. Deus faz os pensamentos correrem pelos seus circuitos neurais. Deus é um Deus de obra e não só de palavra. Deus é um Deus de ação e não só de pensamento. Deus, alguém diz que sonha, mas eu digo que Deus não sonha, porque Deus não dorme. Ele é um Deus que trabalha, e trabalha 24 horas, para que os seus servos sejam guardados, protegidos e sustentados, e possam um dia morar na eternidade com Ele. Fique de pé, eu quero orar com você. Deus é. Você adora um Deus que é. Deus está, irmão. Você já pensou se Deus não estivesse aqui? Que caos seria ficar ouvindo um pastor falar 1 hora aqui? Se a presença dele não estivesse aqui? Você já pensou passar 2 horas dentro desse lugar se Deus não estivesse aqui? Como seria horrível? Como seria horrível? Se você não sentisse Ele aqui, como seria horrível estar nesse lugar apertado aqui? Como seria horrível ficar aqui se Ele não estivesse? Mas o salmista disse: Deus está no meio dela, não será abalada. Desde o princípio de Adão e Eva, o diabo vem tentando destruir a fé e o seu povo, o povo que crê em Deus, mas nunca conseguiu. Sabe por quê? Porque Deus está no meio deles. Nós não carregamos Deus nos ombros, é o Senhor que nos carrega nos ombros. O nosso Deus, a gente não faz procissão carregando a nossa divindade nos ombros. Sabe por quê? Porque não é nós que carregamos eles, é Ele que carrega nós nos seus ombros. É Ele que nos carrega na palma das suas mãos. É Ele que nos carrega pela sua glória, pelo seu poder, pela sua majestade. Deus é, Deus está e Deus faz.
Deus faz o que você não pode fazer. Deus perdoa os seus pecados, os meus, os nossos pecados. Deus abre portas que você não pode abrir. Cura feridas que a medicina não pode curar. Opera cirurgias que a mão humana não pode alcançar. O bisturi humano não pode atingir, não pode alcançar. Faz transplantes que a medicina não consegue fazer. O nosso Deus é um Deus que faz. Nós o adoramos porque Ele faz. E depois que os filhos de Corá adoram a Deus por essas muitas razões, Deus então fala no versículo 10. No verso 10 agora não é mais os filhos de Corá falando, agora é o próprio Deus dizendo. Depois que ele o exaltam, depois que ele o reconhece, pastor Silvio, depois que eles dão a Deus a devida glória, e o salmo gira em torno da glória de Deus, e não da necessidade humana, ou da glória humana, quando eles estão adorando a Deus como Deus deve ser adorado, então Deus se manifesta e fala no meio deles. E sabe o que Deus fala, Kennedy? Deus diz assim, olha aqui no verso 10, Deus brada dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Você já pensou? Você passando aquela amargura, aquele sofrimento, você passando aquela crise terrível, você passando aquele problema grande, você sem solução, as pessoas zombando, rindo de você, e você vai para a oração com vontade de reclamar, com vontade de falar um monte de coisa para Deus, com vontade de dizer que Deus não te ama, que Deus não cuida, mas quando você vai dobrar o joelho para orar, e você estava com todas as palavras na ponta da língua, o Espírito Santo fala para você: não fala isso não, não faz isso não, eu tenho outro caminho para você. E você diz para o Espírito Santo assim: para mim? Estou amargurado, angustiado. O Espírito diz: não. Quer saber, quer vitória? Quero. Então começa a adorar. Você diz: eu adorar? Minha família está destruída, minha vida, estou com problema para resolver, não aguento mais, o meu psicológico está afetado, minha mente está turbulenta, não sei mais o que fazer. Adora, começa a adorar. E você diz: olha, tá bom, vou fazer porque o Senhor está mandando que você comece a adorar. E o adversário diz: mas não pode, não pode, não pode. Eu levantei gente para falar mal dele, eu levantei gente para falar mal dela, eu levantei gente para criticar, para zombar, eu levantei gente para levantar calúnia, eu levantei gente para se atravessar no caminho, eu levantei gente para trair, eu levantei gente para amaldiçoar, eu levantei gente para roubar o que era dele, o que era dela. Não pode ser verdade que essa pessoa está adorando. E o Espírito Santo diz para você: não olha para a circunstância, não olha para o problema, começa a adorar. E você diz: tá bom, vou adorar, vou fazer de conta que eu não sei o que está acontecendo. E você começa a adorar: eu te adoro, eu te exalto, tu és Deus, tu és santo, tu és maravilhoso. E o adversário está dizendo: mas não pode ser verdade, eu estou humilhando essa pessoa, eu estou massacrando ela, eu tirei todos os bens que ela tinha, eu tirei a saúde, eu toquei na família, eu estou destruindo tudo. Como é que ela pode estar adorando? Como é que ela pode estar adorando? E o Espírito Santo diz: não, para, adora, 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 adora. E você vai adorando, vai adorando, vai adorando, até que no meio desta adoração você ouve a voz dele dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus dizendo para você: calma, calma, fica tranquilo, porque eu sou Deus. Eu sou esse Deus que é, eu sou esse Deus que está, eu sou esse Deus que faz. Quando Deus está dizendo para você: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, Ele está dizendo: eu sou Deus de verdade, não sou Deus de palavras, eu sou Deus poderoso. E o mais importante, eu sou Deus e eu estou no meio desta tempestade, estou caminhando contigo. E mais importante ainda, além de estar do teu lado, eu vou fazer coisas extraordinárias na tua vida, eu vou fazer um milagre acontecer na tua vida. O Deus vivo está no nosso meio. Decida confiar inteiramente nesse Deus. Decida confiar inteiramente
nesse Deus. Decida depositar todas as suas aflições nesse Deus. Decida colocar o seu sofrimento ao encargo desse Deus. Decida depositar as suas amarguras, rasgar o seu coração e entregar tudo na mão desse Deus. Se você puder, feche os seus olhos.